Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos agora iniciando uma transmissão para conversarmos sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse tema, ele é trazido no Evangelho de João, quando Jesus nos ensina o seguinte princípio: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Bom, quando nós analisamos essa passagem de Jesus, ainda sem as obras da codificação, quando não havia a doutrina espírita, quando Jesus estava nos trazendo a lei do amor, nós ainda tínhamos muita dificuldade de entender o que significava esse há muitas moradas na casa de meu pai. Mais tarde, com a codificação do Espiritismo, junto ao Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e demais obras, nós verificamos que esse há muitas moradas na casa de meu pai significava um princípio muito importante que nós na doutrina espírita temos como a pluralidade dos mundos habitados. E junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, nós temos justamente a explicação desse princípio dado por Jesus. Mas o que será que Jesus nos queria ensinar com isso? Porque ele falava de muitas moradas na casa de meu pai, já na sua época, nos trazendo esta lição. Qual será que era o objetivo de Cristo? E justamente nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos toda a explicação desse dizer de Cristo. Que esse há muitas moradas na casa de meu pai, esse a casa de meu pai significa o universo. E essas muitas moradas são os demais orbes, demais astros que existem, estrelas, planetas, em que há vida. Nós não estamos sozinhos no universo. O nosso grande problema é que nós procuramos sempre vidas iguais à nossa, matérias como a nossa. Nós procuramos encontrar pessoas que tenham as mesmas constituições físicas que nós, como por exemplo, que necessitem do ar para viver, do oxigênio, que precisem ao mesmo tempo da água para a sua alimentação, de outros animais, outros vegetais, que necessitem de uma atmosfera, como ocorre com o nosso planeta. Portanto, nós estamos sempre, a nossa ciência, procurando e buscando outras formas de vida, mas que sejam semelhantes às que nós conhecemos. O livro dos espíritos, os espíritos, são muito metódicos ao estabelecer na pergunta 55 que todos os mundos são habitados. Então nós temos a habitação em todos os demais orbes. Nada do que Deus criou é inútil ou está vazio. O espaço não está vazio, ele está todo preenchido. Mas por que nós falamos desse princípio? Por que foi tão importante Jesus nos trouxe esse dizer? Porque isso estabelece em nós um marco muito importante. Mostra para nós que, além deste princípio, e esse princípio rege o progresso, a lei do progresso, que é uma das leis morais trazidas no Livro dos Espíritos. E a lei do progresso, ela não existe só no nosso orbe, somente no planeta Terra. A lei do progresso, ela existe
em todos os demais mundos, ela persiste em todo o universo. Nós todos estamos atinentes a esta lei. Por isso que nós temos que, quando nós estudamos a doutrina espírita, que é a chave que faltava, é que nós vamos entendendo esses dizeres de Jesus e vemos como a ciência, a religião, elas precisam dessa união que vem ser estabelecida com a doutrina espírita. Vem trazendo essa chave, essa orientação que nós tanto precisamos, que é a respeito, por exemplo, neste caso, dos outros mundos que são habitados e que nós, ainda pela nossa ciência, estamos engatinhando. Mas por quê? Porque justamente nós buscamos formas de vida similares à vida aqui na Terra. As obras espíritas estão recheadas de notícias de outros mundos habitados, de outros planetas, inclusive do nosso sistema solar, que já existem vidas e que o progresso está muito adiante do nosso, que nós estamos bastante atrasados. A nossa ciência, por exemplo, nesses últimos anos, nós temos grandes descobertas científicas e eu vou ditar algumas aqui só para nós termos uma ideia de como é impossível não existir outras vidas em outros planetas, em outros, talvez até mesmo universos. Por exemplo, até a data de hoje, a NASA encontrou mais de 4.000 planetas. Então, quando nós éramos lá na infância, nós estávamos estudando e aprendíamos que tinha 9 planetas no sistema solar, que até então tinham descoberto 9 planetas, que agora nós sabemos que não é mais 9, são 8, porque Plutão foi rebaixado para planeta anão. E além de Plutão, nós temos também outros 4 planetas anões. O que aconteceu? Hoje nós temos mais de 4.000 planetas encontrados. Desses 4.000 planetas, 18 já foram constatados que comportam constituições parecidas com a do nosso planeta Terra. E dentre esses, um especial que fica a mais ou menos 300 anos-luz de nós, que está na constelação de Signos, que possui uma possível área, como a NASA chama, uma zona habitável, porque está próximo de uma estrela, assim como nós do Sol, uma anã vermelha, e que poderia ter uma temperatura parecida com a nossa e que, portanto, água líquida. Ainda não foi possível constatar se há ou não vida, mas vejamos que nós sempre estamos procurando constituições parecidas com a nossa, tanto de planetas quanto de seres que estejam habitando esses lugares. Se nós analisarmos, nós veremos quantos estados de matéria que nós conhecemos. Quantos estados de matéria? Nós conhecemos a matéria, o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, pelo menos é isso que nós aprendemos na escola, mas já existem mais 2 estados de matéria conhecidos. O estado, além do gasoso, líquido e sólido, o estado do plasma, que os cientistas colocam que não é um estado comum no nosso planeta, que ele é comum no universo e principalmente encontrado na matéria das estrelas. E o condensado de Bose-Einstein, que é uma matéria, é tipo uma luz líquida, visualizada a partir, ó, isso é física, visualizada a partir de uma densidade baixa que o átomo é colocado. Nós conhecemos então cientificamente 5 estados de matéria, mas quantos outros não existem? E nós ficamos sempre ainda tendo aquela ideia de que as pessoas que forem encontradas, os outros seres humanos, eles têm que ser particularmente no mesmo estado que nós, a temperatura que eles precisam é a mesma que nós precisamos, necessitam de água, necessitam de oxigênio, necessitam se alimentar de outros corpos físicos, como nós fazemos com os animais, também com os vegetais. Mas nós esquecemos
que no Livro dos Espíritos é trazido muito bem isso, que existem outras formas de vida que não guardam semelhanças com a nossa. Por quê? Porque não dependem da mesma constituição que nós estamos. Há planetas em que a vida é totalmente espiritual, espiritualizada, que já são mundos superiores. E há outros que a matéria é tão rarefeita, ou outros estados de matéria, que nós ainda não pudemos identificar com a nossa atual ciência. Por exemplo, o Livro dos Espíritos coloca que se nós não víssemos os peixes, nós não acreditaríamos que esses seres existiriam, porque eles respiram embaixo da água e nós não. Mas nós sempre estamos encontrando outras formas de vida que nos mostram outras possibilidades. Tem um livro muito interessante que se chama Cartas de uma Morta. Esse livro foi escrito pelo espírito Maria João de Deus. Ela foi mãe de Francisco Cândido Xavier. Essa obra foi escrita em mais ou menos 1935. E ela explica que durante todo esse seu caminhar na erraticidade, quando ela já tinha saído da sua encarnação, estava desencarnada no mundo espiritual, ela fez algumas visitas a outros mundos habitados, outros planetas. Dentre esses, ela fala do planeta Saturno e fala também de Marte. E coloca que nós aqui na Terra, até eu vou ler esse trechinho do livro que é muito interessante, ela coloca que a nossa Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredoras que a evolução de sentimento e do raciocínio pode facultar. Para as almas acendradas no amor, a terra é bem o recanto do exílio e das sombras. Esse querido espírito, a Maria João de Deus, mãe de nosso querido Francisco Cândido Xavier, estabelece muito bem uma orientação que foi lhe passada dos espíritos superiores, que a nossa Terra ainda é um planetinha de exílio, sombra e dor. E ela faz algumas viagens siderais, contando a respeito até mesmo de Marte e de Saturno, como eu falei. Sendo que Marte, por exemplo, ela coloca que a água é em sua maioria subterrânea e que são muito raras e que as chuvas quase não se verificam. A descrever os seres, ela coloca que eles têm diferença conosco porque ao sair das espátulas, sai um tipo de uma guisa como se fossem asas que permite que esses seres se desloquem com mais facilidade, não estando tão jungidos ao chão como nós estamos. Falando inclusive da superioridade também moral desses espíritos, que seria Marte o nosso irmão mais velho, porque desde os pródromos da existência de Marte, não houve a utilização da alimentação carnívora como é nossa. Não se alimentavam dos seus irmãos inferiores, como nós que estamos com os nossos estômagos cheios das vísceras dos animais. E isso possibilitou a eles, esses nossos irmãos deste outro mundo, uma evolução muito mais adiantada que a nossa. Interessante também que ela fala, isso em 1935, que eu mencionei ali para vocês, que as águas são muito raras, que as chuvas quase não se verificam, que o céu geralmente não tem nuvens, que no ano passado, em 2019, através de pesquisas científicas, ficou comprovado realmente que Marte possui água, mas água subterrânea, grandes lençóis subterrâneos. A ciência só veio constatar em 2019
o que a mãe de Francisco Cândido Xavier, em espírito, nos trouxe por informação mediúnica em 1935. Vejamos que a ciência está cada vez mais se aproximando e se fundindo com os conhecimentos religiosos trazidos pela doutrina espírita. Trazidos lá quando da codificação com Allan Kardec e na sequência com esses outros médiuns missionários, como nós mencionamos aí, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Sueli Caldas Schubert, Raul Teixeira, que estão confirmando todas essas descobertas científicas. Muitas pessoas se perguntam, mas como que é possível ter vida em outro planeta? Se Marte, a água é congelada, a temperatura é baixa. Por exemplo, Saturno, na sequência que nós faremos aqui a passagem dela, desse espírito Maria João de Deus também em Saturno, tem temperaturas inferiores a 130 graus Celsius. Nós conseguimos viver lá? É claro que nós não conseguimos viver lá. Nós não temos a possibilidade material de nos estabelecer nesses mundos, porque o nosso corpo ainda é muito denso, ainda é muito pesado. E muitos cientistas dizem, mas é impossível, porque o sol, nós necessitamos do sol para viver, as plantas para fazer a fotossíntese. Contudo, esses outros planetas utilizam da eletricidade de formas que nós não desconhecemos, que nós desconhecemos. De forma que a eletricidade tem um papel para esses seres muito maior do que ela tem para nós. Colocando que o sol é importante para nós, porque nós ainda estamos muito animalizados. Nós dependemos muito das circunstâncias climáticas. Nós dependemos da luz solar e esses outros planetas, dada a sua evolução, tanto científica, intelectual quanto moral, já não necessitam nesse mesmo grau da luz solar. Por exemplo, olha esse comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias a seus habitantes. E isso é muito bem colocado na continuidade do ensinamento dessas entidades espirituais. Continuando, como eu falei, a respeito de Saturno, é muito interessante que ela faz essa descrição depois que Maria João de Deus passa pela desencarnação e que já está numa colônia espiritual e muitos melhores. Ela explica que nós sempre pensamos que a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. Ela explica que a maior velocidade existente é a do pensamento. O pensamento é a maior velocidade. Porque numa determinada tarde, ela, junto de seu mentor, comenta que ela tinha muita vontade de visitar Saturno. E com um simples pensamento, quando ela nota, ela está justamente nesse orbe que ela havia desejado, visualizado. E aproximando-se desse orbe, ela nota bastante a diferença climática, que o clima seria muito mais ameno que o nosso clima aqui da Terra. E engraçado que para nós seria um clima gélido, seria impossível a nossa sobrevivência como seres humanos nesse local. Quando ela chega nesse local, ela sente a diferença da vegetação, explica a diferença dos seres, que eles também são muito mais aéreos, tendo inclusive assembleias aéreas constantemente em grandes máquinas que ficam na atmosfera, e explica que a eletricidade tem um papel desconhecido por nós. Por isso que quando nós vemos os cientistas falando, é impossível ter vida em Júpiter, porque lá tem um furacão, em que o olho desse furacão é do tamanho da Terra, é impossível. É impossível sim para seres ainda animalizados como nós, que estamos bastante jungidos ainda ao chão, à terra, à matéria, animalizados, grosseiros.
nesses estados de matéria que nós conhecemos, que necessitamos também do oxigênio, que necessitamos da luz solar, senão nós não sabemos viver. Esses outros seres já estão mais evoluídos que nós. Também é comentado que a Terra é um dos mundos mais inferiores e mais atrasados do nosso sistema solar, sendo Júpiter um desses orbes mais adiantados, de todas as formas dos demais planetas que nós conhecemos no nosso sistema solar. Porém, não é o mais avançado se for comparado a outros locais. Isso significa, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos. Isso significa que a força, o poder de Deus, as maravilhas que nos vieram ser ensinadas também com a doutrina espírita, nos demonstram que tudo evolui, que tudo progride, que essa ideia da habitualidade, da pluralidade de existências em outros mundos, nos mostra as maravilhas da sabedoria divina, que não deixa nada inútil. E por isso que nós não apenas evoluímos em um único planeta. Nós levamos milhares e milhares de existências para estarmos caminhando rumo ao progresso, e nós somos certamente espíritos estrangeiros nessa pátria, que é agora a Terra que nós estamos residindo. Porque a Terra também não é o mundo mais primitivo que existe. Nós temos a classificação dos mundos, junto tanto ao Livro dos Espíritos, como nessa passagem do Evangelho, que existem os mundos primitivos, que são os inferiores, que são os das primeiras encarnações, que nós já passamos, que aí nós temos toda aquela questão do mundo Monera, do desenvolvimento das bactérias, mais tarde dos animais, dos primatas, podemos mencionar aí os dinossauros, e na sequência nós temos o mundo de provas e expiações, que é justamente o atual estado do nosso globo terrestre, em que o mal ainda sobrepuja o bem. Mas, nesse mundo de provas e expiações, nós vemos que nós já estamos com um determinado avanço tecnológico, com um determinado avanço científico. Nós não somos mais aquele mundo de provas e expiações que está saindo da infância. Nós somos um mundo de provas e expiações velho, e essa transição começou desde a vinda de Jesus, quando nos trouxe a lei do amor, quando nos trouxe a boa nova e, inclusive, nos deu todas essas lições, até mesmo essa que nós estamos comentando hoje, que é um princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nós já estamos nessa fase do término do mundo de provas e expiações. Ah, mas eu estou vendo cada vez mais maldade, crueldade, pessoas más, crimes terríveis, grande crueldade, pessoas que fazem os vícios nos seus mais altos graus, pessoas que fazem coisas que ninguém imagina e que nós estamos vendo, que nós estamos assistindo. Mas por quê? Porque é o último grito do mal. Nós estamos já saindo desse mundo de provas e expiações para entrar num mundo de regeneração, que seria o terceiro estágio de mundo. Claro que esses estágios não são absolutos. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, junto ao capítulo 3, que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, porque certamente há coisas que nós ainda é impossível da nossa compreensão. O mundo de regeneração também é um mundo de transição, que é como se fosse uma convalescença. Ainda existe o mal? Ainda existe o mal. Ainda existe aquele estágio em que nós estamos expurgando. O que é isso? Que nós estamos ainda passando pelos nossos débitos passados, experimentando as nossas expiações, sim, mas em menor grau, porque o bem sobrepuja o mal.
E mais tarde nós temos aí então os mundos mais felizes, os mundos ditosos e por fim os mundos mais celestes, depurados, onde habitam os espíritos puros, os espíritos que já atingiram o grau de perfeição relativo possível para os espíritos. Vejam como nós estamos atrasados. Nós estamos ainda no segundo estágio de mundo. Estamos passando para um terceiro estágio. Essa passagem é dolorosa, essa passagem é difícil, mas nós já estamos nos elevando o degrau. E com isso, o nosso planeta Terra, que é um dos mais atrasados do nosso sistema, também estará elevando-se degrau. E é muito bonito porque o próprio Evangelho, ele começa explicando essas muitas moradas na casa de meu pai, na sequência falando dos mundos superiores, dos mundos inferiores, lhe dando todas as orientações e características desses mundos, e no final, qual que é o último item deste capítulo? A progressão dos mundos, que é a destinação da Terra. É por isso que Jesus nos trouxe esse princípio, para nos trazer e nos deixar bem claro a nossa destinação. E qual que é a nossa destinação? O progresso. E com o progresso é a felicidade. Por isso que aquilo que às vezes nós assistimos na televisão, porque notemos que todos os filmes, séries que são feitas de ETs, de extraterrestres, trazem sempre aquela ideia pequena nossa, humana, de que eles estariam aqui ocupando o nosso planeta, invadindo, tomando as formas de vida, nos assassinando, que seriam daquelas formas grotescas e terríveis. Não, meus irmãos. Quanto mais elevados, mais rarefeita é a matéria. O perispírito já não é tão grosseiro como o nosso. O perispírito, até Allan Kardec compara que é como se fosse um véu jogado sobre uma estátua, de tão rarefeito, porque já são espíritos mais elevados moralmente. Eles não vêm para nos atrapalhar, eles nos enviam bons pensamentos e há muito têm tentado comunicar-se conosco. Como fala Maria João de Deus, os espíritos que habitam em Saturno, eles já são muito mais elevados que nós. Eles utilizam-se muito mais das tarefas no âmbito da inteligência e da espiritualidade. E a mediunidade para eles é generalizada. A linguagem é pelo pensamento. A linguagem universal é pelo pensamento. Nós ainda precisamos da fala articulada. E por que vocês acham que hoje nós estamos vivendo aí todo esse mundo digital, que não é possível esconder mais nada, que tudo aparece? Até eu estava vendo uma reportagem esses dias que uma noiva numa outra região do nosso planeta, na Irlanda, num outro país, ela descobriu que o seu namorado estava tendo um relacionamento amoroso com uma outra pessoa através do Google Earth. Ela estava navegando e de repente, através do Google Earth, ela visualizou na casa do seu marido, desse seu namorado, que ele estava se relacionando na rua com uma outra pessoa. Vejamos que hoje a gente não consegue mais esconder a nossa vida virou pública, com a internet, com as redes sociais, com o Facebook, com o Instagram. Tem câmeras em todos os lugares. Hoje é muito difícil um crime ser cometido sem que ele tenha sido visualizado de repente por uma câmera. Tudo isso já é como se fosse uma prévia que nós estamos vivendo. Porque nesses outros mundos nós somos transparentes aos olhos do nosso outro irmão. Eles veem com muita facilidade tudo que existe dentro do nosso espírito, tudo que existe dentro do nosso coração. E a linguagem é pelo pensamento, porque não existe mais o que esconder. Nós é que ainda somos cheios de defeito, cheios de vícios. Nossas virtudes ainda são muito latentes, que nós precisamos esconder os nossos pensamentos.
Porque toda essa era digital que nós já estamos vivendo já é uma prévia disso, já é um teste. Por que nós estamos passando por isso? Porque isso já é uma amostra da progressão do nosso planeta e que vai chegar um momento que nós não poderemos mais esconder as nossas emoções, nós não poderemos mais esconder também as coisas que nós fazemos. Enquanto hoje nós escondemos dos olhos dos nossos irmãos tudo que nós fazemos de mal, nesses outros planetas não há mais o que esconder. Tudo isso é muito fácil de ser visualizado. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, em que André Luiz tem uma mulher que chega próximo ao portão da colônia Nosso Lar e ela está cheia de manchas. E André Luiz fica muito preocupado, está lá ela batendo, reclamando, pedindo ajuda, solicitando que seja atendida e socorrida. E o mentor fala: não, André, nós não podemos socorrer esse espírito. Observe as manchas que existem no perispírito dela, que eram os abortos que ela havia feito. Mas André Luiz fala: mas ela está pedindo ajuda. Não, André, ela não está no momento de poder entrar na nossa colônia, porque ela não se modificou espiritualmente, não se modificou intimamente. Se ela entrar aqui, ela só vai prejudicar os demais habitantes que estão dentro da colônia. Trará grandes problemas de vibração. Por isso que nós estamos vivendo essa separação do joio e do trigo. Porque nós precisamos estar numa sintonia melhorada, nós precisamos estar num padrão vibratório mais elevado para que nós estejamos vivendo nesses mundos melhores. E Jesus nos deixou esse princípio justamente para nos incentivar, para nos mostrar que nós podemos ter lares melhores, que nós podemos viver a verdadeira felicidade, que nós podemos sentir na essência a realização da felicidade. Uma felicidade verdadeira, que não é passageira como os momentos felizes que nós vivemos aqui da Terra. Só que essa felicidade depende do nosso progresso moral, para que nós tenhamos casas melhores. E quando nós falamos de mundos melhores, nós estamos falando de outras encarnações que nós possamos ter em pátrias melhoradas e talvez até aqui na Terra, porque assim Jesus nos fez essa promessa, que a Terra seria herdada pelos mansos e pacíficos. Portanto, é isso que nós esperamos. Nós esperamos uma Terra mais irmã, mais unida, como esses outros planetas que eles nos contam, que Júpiter, Saturno, por exemplo, a presidência, os políticos que no caso nos regem, que muitos são corruptos, que nós sabemos, que tem muitos problemas com a justiça, com a moralidade, nesses outros mundos, eles são escolhidos pelos seus alto grau moral e seus altos feitos. Não é qualquer um. Não é qualquer um que chega lá porque teve bastante dinheiro para investir na campanha. São pessoas, são espíritos já bastante experimentados no exercício do bem. Portanto, a justiça não é só a palavra justiça. A justiça nesses mundos é plena. Em qual desses mundos no nosso sistema solar é mais elevado? Júpiter. E que lá contam para nós que Júpiter, isso no livro dos espíritos, tem essa passagem de alguns espíritos que nos trazem esses comentários, até mesmo trazidos por Mozart, que é um espírito que lá habita e reencarnou na Terra para nos trazer um pouco da arte musical, que tudo em Júpiter há sempre uma música, com o ciciar das folhas, das flores com o som do vento, porque a música clássica, a música espiritual é algo que eleva nossas vibrações. Observem quando nós estamos com uma vibração mais baixa, quando nós não estamos bem, quando nós nos sentimos perturbados, quando nós colocamos uma música mais calma, mais tranquila, uma música elevada, o que acontece? Nós vamos nos acalmando.
E vieram esses espíritos desses outros orbes mais elevados nos trazer essas possibilidades de nós estarmos nos elevando nosso padrão vibratório também através dos expoentes da arte, como por exemplo a música. Também nos explicam que em Júpiter não existem as doenças incuráveis que nós conhecemos. Por quê? Porque lá os seres, como já estão mais elevados moralmente e intelectualmente, essas moléstias não precisam atacar seus corpos como nós. E as estações do ano são bem mais longas do que a nossa. Se nós observarmos, às vezes nós passamos quantas estações no mesmo dia? Nós que moramos aqui no Paraná, em Ponta Grossa, tem dia aqui, se nós notarmos, nós vivemos as 4 estações do ano. De manhã vivemos bem cedinho o inverno. No meio da manhã o outono. Na hora do almoço o verão. À tardezinha a primavera. E de noite o inverno de novo. Nesses outros mundos não. Essas estações levam anos nossos. Saturno, por exemplo, como conta a mãe de Chico, leva 7 anos cada estação. O que ajuda com que esses seres tenham uma saúde muito mais duradoura. E quanto tempo eles vivem? Também é perguntado isso no Livro dos Espíritos. Enquanto nós vivemos aí no máximo 70, 80 anos, raras pessoas chegam a um centenário, lá eles vivem em média 500 dos nossos anos. Por quê? Porque quanto mais elevado o espírito, mais se aproveita a encarnação. E a morte não tem nada de assustadora como a nossa. Nós, infelizmente, vivemos a morte de uma forma ainda muito terrível. Eu sempre entendo que nós ainda, a nossa educação, infelizmente, está muito retrógrada. Porque nós ficamos anos na escola e nós ficamos aprendendo coisas que nós nunca vamos usar na nossa vida. Por exemplo, quem não fez engenharia, não estudou na faculdade de engenharia, nunca vai utilizar logaritmo, que nós aprendemos em matemática. Nunca vai se utilizar de funções de segundo grau. Nunca vai se utilizar de matriz. Análise sintática, por que a gente aprende análise sintática no português se o que importa para nós é aprendermos técnicas de redação para escrever bem? Quem que precisa saber se um verbo é transitivo direto ou indireto para escrever uma frase? Se nós observarmos, nós aprendemos coisas que ficam ocupando a nossa mente e a dos nossos adolescentes que não nos importa. Mas ninguém nunca nos fala na escola como nós devemos enfrentar a morte de um ente querido. Nós não sabemos o que fazer se uma pessoa cair do nosso lado e estiver tendo um ataque cardíaco. Nós não sabemos as mínimas regras de sobrevivência se um dia nós precisarmos. Nós não sabemos trabalhar em grupo. Nós vemos hoje os jovens, eles entram no emprego, dali uma semana eles pedem a conta, vão para outro emprego. Nossos jovens têm feito muito isso. E isso é o nome de uma geração. Tem sido dado o nome da geração Y. Que a geração, não brincam, o pessoal aí na internet, a geração do neném, porque não querem isso, não querem aquilo, não querem aquele outro. Por quê? Porque nós não aprendemos regras de convivência na escola. Ah, mas isso tem que aprender em casa. Mas também a gente precisaria aprender na escola. A nossa escola ainda está muito retrógrada. Nós não entendemos, quando acontece uma morte na nossa família, quando nós perdemos um ente amigo, um coração amado, nós sofremos demasiadamente. Por quê? Porque nunca foi conversado conosco que um dia nós perderemos alguém. Já nesses mundos é algo comum para eles e não é nada pesado. É visto como uma transição tranquila, porque é uma forma de progresso. E a morte já passou por nós diversas e diversas vezes. A morte física. Porque a morte do espírito não existe. Nós somos eternos. Se nós estamos hoje aqui na Terra, quem sabe amanhã nós estejamos num mundo melhor, ou pior, isso pode acontecer, porque nós também podemos reprovar de ano. E isso ficou muito claro quando nós estudamos e analisamos as passagens do Livro dos Espíritos, o último capítulo da Gênese, que fala desse momento de transição.
em que os espíritos que já não estiverem no padrão vibratório do amor, da elevação, do bem, para entrarem no mundo de regeneração, serão o quê? Exilados e excluídos para um mundo primitivo, onde com o seu avanço de inteligência estarão auxiliando essa outra humanidade que estará saindo do estágio de primatas para o estágio hominal, e ficarão, sabe-se lá quantos séculos ou milênios sofrendo a queda do paraíso perdido, como conta a história de Adão e Eva. Portanto, nós, como espíritos, agora conhecedores dessa verdade, nós temos que nos esforçar ao máximo para desenvolver em nós as nossas virtudes e estar combatendo os nossos vícios, para que tenhamos a possibilidade de novo encarnar na Terra, só que agora num mundo regenerado, num mundo melhor, num mundo mais elevado, um mundo mais evoluído, em que nós não encontremos mais tanta dor e tanto sofrimento como nós estamos vendo. Ah, mas e como que fica a questão dos mundos espirituais? Existem também os mundos espirituais, e dentro do nosso próprio planeta Terra há muitas esferas de colônias e mundos espirituais, de espíritos que estão atrelados ao nosso planeta, à evolução junto ao nosso planeta. Divaldo Pereira Franco conta que Joana de Ângeles lhe revelou que nós somos mais ou menos 21 bilhões de seres atrelados à evolução deste orbe. 21 bilhões desses seres. E somente 1/3 está encarnado, que é por volta de 7 ou 8 bilhões, que é a atual população no nosso globo. E toda a humanidade não está aqui. Há espíritos que estiveram na época de Kardec, reencarnando na época de Kardec, e que já estão em Júpiter, como Mozart, que eu mencionei, Bernard, também, que é um outro espírito que conta no Livro dos Espíritos. E esses espíritos estão se elevando, estão se evoluindo, por quê? Porque eles fizeram a sua reforma íntima. Eles estão se melhorando, eles estão se elevando e estão lutando. Se nós estivermos cada vez mais apegados à maldade, nós também não conseguiremos seguir esse caminho e estaremos encarnando em mundos infelizes. E o pior de tudo, quando acontece isso, quando nós reprovamos de ano e quando nós somos levados a mundos inferiores a reencarnar, nós sofremos o chamado exílio ou degredo. E perdemos com isso o convívio com os corações amigos, que é o pior de tudo. Já pensou? Você aí hoje está aqui na Terra, com as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, esposo, esposa. De repente, todo mundo passa de ano e você não. Como é que você vai deixar esses corações amigos? Esses corações amigos vão para um estágio melhor e você vai reprovar de ano, vai para uma outra série, para um outro planeta e vai ficar sofrendo de saudades, dor e sofrimento, porque as pessoas que você amava já não estão mais conosco. O espírito de André Luiz, no livro Nosso Lar também, pode observar que quando ele desencarna, ele não encontra imediatamente sua mãe. Depois que ele é recolhido pela colônia, que ele passa por uma espécie de experiência em trabalhos, estudo, que ele vai compreendendo, é que então ele recebe a visita da mãe dele. E a visita de sua mãe vem num outro momento, quando ele já está preparado para recebê-la. Ele mata as saudades naquele momento e pergunta: mãe, agora você vai ficar comigo? Não, meu filho, eu não posso. Eu resido em outra esfera e há outros seres que esperam pelos meus serviços. Só que ela ainda comenta que é muito difícil nós vivermos num castelo enquanto as pessoas que nós amamos estão vivendo numa situação dolorosa, numa choupana. E se nós não atendermos essa evolução, é isso que vai acontecer conosco.
muitas das pessoas que estão ao nosso lado vão passar para um grau mais elevado. Talvez muitos desses entes queridos que já nos deixaram, que são a nossa família espiritual, porque nós temos a nossa família espiritual, muitos nesta vida nós não conhecemos, mas velam por nós, já estão em lugares melhorados e nós estamos aqui ainda engatinhando. Dessa forma, se nós estamos sofrendo, vamos fortalecermos nas orações, nas preces, nos bons pensamentos, procurando elevar o nosso padrão vibratório, na música, nas boas tarefas, na caridade, na atividade do bem, para que também possamos ter essa possibilidade de quando passar essa nossa encarnação, quando passar essa nossa existência, nós possamos almejar vidas melhores. Que dentre esses orbes, dentre esses globos maravilhosos que nós enxergamos durante a noite, possa nos servir de lar, um lugar melhorado, onde nós não estejamos mais encontrando tanto sofrimento quanto no momento atual que nós estamos vivendo. Porque todo mundo está sofrendo. E o pior é que tem pessoas que acham assim, que sofrem mais que as outras. Ah, mas eu estou sofrendo demais, porque só para mim acontece isso, porque o mundo desaba na minha cabeça, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigo, eu não tenho... Mas você já pensou em tudo que você tem? Você já pensou a oportunidade que nós temos de estarmos juntos nesse momento? Você já pensou tudo que Jesus e Deus fez para que a nossa vida, nesse instante, nós estivéssemos respirando e estivéssemos aqui tudo junto? Para que houvesse a nossa refeição da hora do almoço? Para que houvesse um ombro amigo, um sorriso? A luz do sol todos os dias, porque todos os dias o sol aparece. Todos os dias o sol volta. Nós já pensamos todas as bênçãos coletivas que nós recebemos. Que o ar não acaba, nós temos o ar para viver, nós temos a água para beber. Nós temos mãos amigas para nos amparar, nós temos essa e se não temos mãos amigas, nós temos essa doutrina dos espíritos iluminada que nos traz o consolo e o conforto. Nós temos ao mesmo tempo, agora com a internet, essa possibilidade de nós estarmos vendo tantas palestras, tantos temas desses palestrantes, grandes cientistas do espiritismo, como Haroldo Dutra Dias, como Divaldo Pereira Franco, que estão aí para nos consolar e nos dar as diretrizes. Então, meus irmãos, não desanimemos, não deixemos de lutar pelo bem do nosso próximo, pelo nosso bem, desenvolvendo as nossas faculdades, porque nós veremos dias melhores. Se hoje nós estamos sofrendo, é por uma boa causa, porque é uma experiência, porque é apenas um momento, porque não existe mal que dure para sempre. Com tudo isso que nós aprendemos, nós vemos que o mal é um estágio, e é um estágio temporário, e é um tempo que passa, porque é somente nos 2 primeiros estágios de mundo que nós encontramos a maldade. A maldade ainda é o bem que não se descobriu. E podemos reparar que até dentro da maldade, do mal que nos acontece, Deus acha uma forma de agir e de sempre surgir um bem com aquela situação dolorosa que nós passamos. Pode ver que se nós passamos uma dificuldade financeira, se nós passamos uma doença, nós saímos mais fortes, nós aprendemos a importância do estado de saúde, nós aprendemos a importância do nosso trabalho, nós aprendemos a importância daquele ombro amigo que se fez no momento que nós mais precisávamos. O mal que nos acontece é apenas um estágio. Vivamos o bem, vivamos a sabedoria, vivamos a paz, sejamos positivos, é isso que precisa nesse momento que nós estamos passando. Porque é terrível ver o que nós vemos às vezes, essa briga, essa guerra na internet, de política, no momento de transição que nós estamos passando. Parece que mais gente quer que mais gente esteja morrendo, sofrendo. Não, torcendo para um lado caia, para que mais gente... Não, nós precisamos ser positivos.
Nós vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo. Nós vamos encontrar um caminho. Porque o nosso fim é único, é o progresso, é a felicidade, é o amor. Queridos amigos, essa era a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Eu agradeço muito por todos que me assistiram. Vamos olhar lá, todos os irmãos que nos deixaram comentários. Se tiver alguma dúvida, nós estamos agora, podemos dar uma olhada ali para receber, para responder, claro que se nós soubermos. Vamos ver aqui os irmãos que estão aí nesse momento falando conosco. Ó, meus irmãos, estamos ainda aprendendo a mexer com essa. Olá, agora consegui. Olá, irmão Sérgio, boa noite. Irmã Arlete, Adnir, boa noite. Sérgio também, Demerson, Luci, minha querida amiga, boa noite. Um beijo a todos que nos assistiram, que estiveram nos prestigiando. E se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam ali no bate-papo, que se possível nós estaremos respondendo, comentando, mas que acima de tudo nós tenhamos deixado essa mensagem de amor, de carinho, de bondade, de positivismo, que é o que nós mais precisamos nesse estágio que nós estamos passando, levando sempre em frente a mente que tudo que Deus quer de nós é o progresso e com ele a felicidade. Um grande beijo, um grande abraço, um bom fim de semana e que Deus e Jesus ilumine todos os nossos corações.